Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Blood Faca, canal voltado a V10. Faz um tempo aí que a gente tinha iniciado nossos trabalhos, né, Joab? Mas estamos de volta aí com mais uma entrevista muito boa. Eu sou Edinaldo Laurentino, jogador de V10. Rob Rogério, Barão de Campina Grande. Hoje a gente está aqui com o player Delmar Citone, de São Paulo. E aí, Delmar? E aí, Joab, Edinaldo, obrigado pelo convite. É sempre uma honra aqui participar do canal de vocês. Eu assisto, gosto muito dos vídeos, gente. Delmar já esteve aqui com a gente, né, na Lata. Ele contou um pouco da sua história, da sua trajetória aí no V10. É muito bom. Se vocês quiserem saber mais, tem um link aí que a gente vai deixar na descrição para vocês conhecerem e se empolgarem aí com a história do Delmar. Muito boa. E hoje a gente veio falar sobre uma novidade que ele trouxe, né? Assim, não uma novidade, mas uma experiência muito interessante que ele concretizou em um artigo, né? Assim, um texto que fala sobre como balancear melhor os decks, não é isso, Jambi? Isso, o Delmar vai falar aí um pouquinho da gente, qual foi as ideias que ele usou para trazer esse texto aí para os jogadores, né? Excelente. Então, como que surgiu, né, essa questão? É, eu sou um cara meio da matemática, né? Eu conto as coisas, cara. Eu conto, eu chego, eu divido isso por aquilo. Poxa, poderia melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu vou transformando as coisas em números, né? É um perfil meu. E quando eu comecei a jogar VTS, depois que eu já tinha uma certa experiência, eu percebi que na montagem dos decks, uma das coisas que as pessoas não nem tanto o iniciante que acabou, que é a primeira vez que está jogando, né? Mas aquele iniciante que já jogou um pouco, já sabe um pouco sobre arquétipos de decks, né? Como que funciona a mesa, mas a questão do balanceamento, do número de cartas de cada tipo que ele deveria colocar, quantas cópias, é muito aberto no Girard, né? Você pode pôr deck só com uma carta, não vai ser muito funcional, mas, né? E esse balanceamento eu percebi que é uma dificuldade no pessoal, assim, em geral. E eu tinha umas fórmulas lá que eu fui criando conforme eu ia jogando e vendo quais cartas eu descartava, quais que travavam na mão e tal. Então eu achei que valia a pena é, Escrever, né? dividir Colocar isso, né? isso. Dividir com a comunidade, até Uhum. para melhorar o nível do jogo geral, todo mundo legal, né? Ah, com E aí, certeza. como. E Desculpa. eu vi também assim que você criou, assim, observou e fez essa análise e cada arquétipo de deck tem meio que uma fórmula, assim, pode-se dizer, né? Não, assim, vamos dizer uma coisa fixa, mas assim, tem um direcionamento muito interessante, né? Ali o Bleed Stealth, Sim, cada sim. um tem uma quantidade ali que você considera adequada É. para esse balanceamento, né? Lembrando que essa quantidade eu estou falando de decks mais genéricos, né? Não é a Sim, ferro e fogo. Então, claro que vão ter alguns decks que podem fugir muito dessa proporção e ainda assim serem bons decks, mas é exceção, né? Ali eu estou dando sim. uma ideia para aquele jogador que já sabe jogar Jihad, já sabe jogar, mas está querendo, puxa, como que eu faço para o meu deck rodar melhor, não ficar travando tanto, né? Sim. Parar de dar E, aquelas travadas na hora essencial, né? Tá lá na hora de matar o cara e cadê a carta? acontece com todo Aquela mundo, querida que não né? vem, O né? tempo todo. Mas qual que é a lógica, né? A gente joga no VTS, você joga uma carta e repõe ela. E Isso. a matemática da história do VTS é que a carta, quando você joga no Inferior, ela te dá vantagem de um sangue, um de dano a mais, um de bleed a mais. E quando você joga no Superior, com vampiros de capacidade geralmente mais alta, ela te dá uma vantagem de dois. Tá? E você joga e repõe a carta. Então você tem limitações de que cartas você pode jogar, mas isso de você, quando joga, ganha a carta, você ganha em geral uma vantagem e repõe ela imediatamente,
faz com que quanto mais cartas você conseguir jogar, ou seja, quanto mais gira o deck, ele vai ser mais efetivo em fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Nem sempre você vai ganhar com isso, né? Você pode bater na mesa inteira, quem ganha é outra pessoa que fez a ação ali só na hora certa. Mas esse meu artigo é para falar de como fazer decks mais efetivos, como jogar de forma melhor com eles, isso é outra história. Não vamos É, entrar aqui agora, tá? lembrando, é importante ressaltar isso, né? Isso aqui é o balanceamento dos É, decks. é um tutorial de como você balancear melhor o deck, não de como manusear, né? Exatamente. Tem que Que aí frisar isso aí. não é só porque você consegue sair fazendo um monte de ação, batendo em todo mundo, que você deveria sair batendo na mesa inteira ou bloqueando a mesa inteira. Né? Tem que é uma outra história, não vamos entrar aqui Isso aí já é nessa seara aqui. outra Só achei que questão. valia a pena mencionar, né? Porque Não, de é importante. É, fato. claro, claro. Até porque pode ser que alguma pessoa leia lá e diz, vou pegar essa fórmula aqui, vou criar meu deck e vou ganhar todo mundo. Não, você tem que saber também como gerir, né? É importante Mas ressaltar não é uma isso. fórmula mágica, né? Assim, vai lhe ajudar bastante, mas o jeito de jogar de cada um é particular. O que que acontece? As duas cartas que são mais restritas na hora de jogar, na proporção que eu vi que, assim, na minha experiência, o que o pessoal mais erra em colocar proporção no deck é na proporção de masters e proporção de ações. Tá? Por quê? Porque elas têm uma janela de jogar muito limitadas. A master é uma master por rodada, claro, tem coisas que fazem você jogar mais, e as ações é uma por vampiro por rodada, né? E então o número de masters e de ações que você vai querer colocar no deck, ela depende muito do tipo de deck. O que acontece? Como você vai baixar uma master por rodada, decks que giram mais rápido, como por exemplo combate, Sim. decks turbo, com muito freak drive, etc., eles tendem a girar mais rápido, então você vai querer ter uma proporção menor de masters. E aqueles Sim. decks que são, em geral, um pouco mais lentos, né, que você gira eles um pouco mais devagar, como Intercept, você vai querer ter uma proporção um pouco maior de masters no deck. E também deixar de jogar uma master, você tá quase perder uma ação, né? Você tem uma master fase de graça ali que você pode utilizar. Aí eu faço uma fórmula de como que conta a quantidade de masters convertidas. Pô, né? O que é isso de master convertida? Que nem toda master gasta master mesmo, né? A gente tem as trifles, a Tem gente tem pattern, a gente tem outras coisas rumors, né? e Aquela votação, né? isso, Alguns vampiros que dão efeito, né? De mais macho. vampiros, exatamente. Eu tenho uma fórmula em geral para contar isso, tá? Como que eu faço? Eu conto as primeiras 7 trifles, eu não conto no limite de master. Então, se o deck tem 5, 6 trifles, eu não estou contando para o número de masters convertidos do deck. E Ah, as próximas 4 master trifles eu conto como meia. Além disso, cada paternum eu conto como menos uma master e meia. Tá? porque Puxa, que ela. coisa complexa. Não, é E porque quando as outras, você joga ela, você já pode jogar outra master, né? exatamente, depois ela te ajuda a ir baixando as masters em geral no deck. E em geral, cada vampiro que deixa você baixar a master a mais, cada cópia de vampiro que tenha isso no deck eu conto como menos 2 masters. Então, Entendi. só para dar um exemplo aqui, um deck com 30 masters, Sim. sendo que seriam 30 masters, É bastante. muita Só que são master, 9 né? trifles, 3 paternum e 18 masters normais. Né? Como que eu contaria? Sim. Essas 9 trifles, elas só valem como uma master convertida. As primeiras 7 não valem nada e as próximas 2 só valem uma. Os Nossa. 3 paternuns valem como menos 4,5 masters, né? E as próximas 18 masters normais valem como 18.
Então esse deck, ele acaba tendo, em termos de Masters convertidas, 15 Masters. É bastante, é meio que o limite de um deck que seja um pouco mais lento, mas não está fora de, puxa, vai travar pra caramba. Eu É, tenho vários decks que usam 25, 28 Masters, mas contando convertido nessa fórmula, em dá uma... geral, meus decks têm 13 Masters convertidos, tá? E no LAC funciona isso também? Funciona mesmo, cara, é sério. Ai, que É bom. lógico que trava um pouco, todo Aham, mundo está acostumado. Uma Mas rodadinha diferente, a né? questão das masters convertidas, porque você consegue ir baixando elas. Você baixa sim. mais rápido um número maior de masters por rodada, né? E E Delmaster é aí, conhecido por gostar de uma marcha amuada, né? eu gosto pra caramba, cara. Acho o melhor, dá muita vantagem, E master. assim, essas Masters out of turn, né? Você tem alguma observação sobre elas ou conta como um Master normal mesmo? Porque ela é fora do turno ali, né? É ela fora do turno, mas se você, por exemplo, Sudden ou Sim. DI, ela é fora do turno, mas elas impedem que você baixe uma master depois no turno que você mandou elas. Então eu Então, conto normal como conta master, normal, né? conto normal. E aí se for a Wash, por exemplo, que é Trifle, aí Trifle, conto como Trifle. entendi. Tá? Interessante isso aí. E aí tem mais um detalhezinho. O que acontece? É, Aí você não vai querer todo o deck ter o mesmo número de masters. Um deck de combate, que é mais rápido, você vai querer ter, gira mais, né? Quero dizer, você vai querer ter 12 masters convertidas aproximadamente. Sim, No Stealth Bleed, um pouquinho mais, 13. No Stealth Voto High Cap, por exemplo, 14 masters convertidas. E num deck de Intercept, entre 14 e 15. Você vê que não muda tanto assim, mas muda um pouquinho o número de masters convertidas, entendi. tá? Quando se relaciona com o vampiro que tem a capacidade ali, aquele efeito, você envolve também, por exemplo, a Nana, que dá outra Bom, Master Phase. conto como -2. Então, se você tem um deck que tem 4 cópias de Nana, Sim. conto como -8 Masters Ah, legal, convertidos. cara. Nossa, observou tudo mesmo, hein? É. Quem achou que matemática não ia servir até no Caramba! VTS, Pô, esse aí, viu? eu estudei matemática só para jogar VTS, pô. Nossa! Tentando pegar ele aqui, mas já tem a resposta. Conto, porque é muito importante, né? E olha, ficar próximo desse número de 13 Masters convertidas funciona, porque daí você baixa Master, funciona mesmo. Deck que tem muito mais do que isso, 20, por exemplo, são só aquela exceção de decks que joga tudo permanente, deck de Sim, aliado com Piper e tal. E aí são decks que giram menos. O deck vai ter que girar bem menos do que o normal. É que cada carta que você gira é um Orgul tal, e aí tudo bem, né? é. Mas são com Já é um efeitos outro permanentes. estilo aí, pode-se dizer, É né? um outro estilo e que vai Aham. girar menos. Sim, Vai não girar tem menos, você jeito, vai né? jogar menos cartas. Se você quiser fazer um deck que gira bem, que jogue bastante carta, é, por volta de 13 Masters convertidos, contando se ele for um deck que gira mais, um pouco menos, um deck que gira menos de Intercept, um pouco mais de Masters Muito bom. convertidas, tá? Interessante Isso esse aí conceito você. aí, né? Masters convertidos é algo que eu É. vou E anotar. eu Você, conto você- ações convertidas também, né? Já que começou a contar, né? Como que é a história das ações convertidas, né? Tudo que precisa de uma ação do vampiro para pegar conta como ação. Então, Sim, carta de ação, carta de aliado, carta de equipamento, etc, tá? E aí eu desconto dessas ações convertidas, Flick Drive, Concealed Weapon, etc. sim. Eu conto como menos uma ação. E Hum, ações que você faz e desvira, eu não conto também. entendi, Então, entendi. só dando um exemplo aqui, vamos pensar num
deck de Magnum, vai com um deck com 8 Magnums, 6 Conciliates, 10 ações normais, 2 aliados e 2 ações que você faz e desvira, sei lá, no Secrets. Sim. Quanto que você teria de ações convertidas, contando aqui? As 8 Magnums, menos 6 dos Conciliates. Sim. Fica 2 ações. 2 ações. Mais 10 das ações mesmo que você tem. Mais 2 aliados e mais nada dos No Secrets, que não conta. Porque desvira, então seriam né? 14 ações convertidas esse deck, que é bastante, tá? Uhum. Por que é bastante? A questão de ação convertida, diferente de Master, que é só uma por rodada, né? Você depende muito da quantidade de vampiros que você vai ter para fazer essas ações. Então, se você vai ter um deck de win... exatamente. Se você tem um deck high cap, você não pode ter muita ação convertida. Porque o deck tem poucos vampiros. Você vai fazer 1 ou 2 ações por rodada no máximo, e só depois você levantar os vampiros. Mas você está baixando desde o começo, né? Uhum. Então também tem uma formulinha, e essa muda muito mais, que é depois você contar as ações convertidas, quanto você quer ter no deck? Pô, depende, se é deck de Winnie, tudo capacidade 1, aquele deck de Winnie Volter, né? São umas 30 ações que você vai querer ter no deck, porque você vai ter 8, 10 vampirinhos fazendo ação todo turno. Já se você faz um deck de Winnie ainda, sei lá, capacidade entre 3 a 5, monoanimalismo, uma coisa assim, vai querer ter umas 20 ações, talvez, no deck, 20 ações convertidas. Você monta um deck mid-cap de 10 a 15. Você monta um deck high cap, sei lá, de 6 a 12 ações, de 8 a 12 ações. Tá? Então, um deck muito baseado em ação, que é muito importante ter ação como um deck de voto, mas tem um pouquinho mais do que isso que eu falei. Mas você vê que é um range grande, né? Vai de 30 ações, mais ou menos, para um deck muito de winzinho capacidade 1, até um deck só com 6, 8, 10 ações, que é um deck mais high cap, né? É interessante observar justamente esses modificadores que contam menos, você coloca como -1, né, se for a Freak Drive. Essas cartas que não contam, né, que é a No Secrets, por exemplo. É um conceito assim que, se você observar bem, você vai poder colocar uns slots mais efetivos, né, ações efetivas de fato do seu deck, para que você consiga fazer o que ele de fato foi feito para fazer, né? Porque às vezes, por exemplo, eu quando vou montar alguns decks de ação, eu fico pensando, cara, se eu botar esse tanto desse tipo de ação, eu vou travar com ela e não vou conseguir rodar bem. Mas se eu não colocar, eu também vou perder a função do deck. E às vezes eu acabo parando de observar, né, esses detalhes de possibilidades que a gente tem de ampliar a quantidade de ações com essas ações convertidas, né? Perfeito, é isso mesmo. Porque, pô, realmente, como você falou, né, o deck é disso, ele precisa fazer. Mas se eu colocar um número de ações maior do que a quantidade de ações que eu vou ter para fazer com os meus minions, não adianta, porque aquilo vai ficar travando na sua mão. Porque então você tem que... Só imaginando assim, um deck de Magnum que você falou, olha o quanto de ação ele economiza, né? Se ele para uma ação, joga uma Conciliar do Apple, né? E pega uma Magnum, né? Então, tipo, ele economizou aí, cara. Parou uma ação, pegou um equipamento, vai desvirar no próximo turno, já equipado, né? Então... E falando da economia do Jihad, né? O tempo, né? A vantagem que você ganhou fazendo isso, porque você provavelmente jogou uma carta de reação de acordar, você acabou ganhando uma ação. Esse vampiro tá parando uma ação sem ter gastado a ação dele, de virar. Aí você vai e equipa com a Magnum, que você tá ganhando com a Concílio, você acabou ganhando outra ação, que você não vai precisar fazer uma ação para equipar a Magnum. E aí você entrou em combate também, né? Que quase como se fosse outra ação. O objetivo do deck é parar e entrar em combate. Então
no Jihad é muito essa história tem uma lógica de economia mesmo, o número de ações que você consegue fazer e como que o deck consegue trabalhar para ganhar vantagem nessa questão do número de ações, né? Isso. E acaba sendo até um efeito surpresa, né? O cara vai lá, o cara tá sem a Magnum, sabe que o deck é disso e tá sem, você conseguiu na Conselide aí, você já pegou num efeito surpresa. Eu vejo muita gente que tem muita dificuldade exatamente nesse tipo de deck, que vai bater com arma. Se você não conseguir aí balancear realmente certinho para conseguir pegar suas armas, o deck sem arma não vai fazer muita coisa, né? Perfeito. Esse é um deck vai travado. Só parar e apanhar, né? Bater de dano não dá, né? Exatamente. E por isso que é essa questão do balanceamento das masters e das ações, ele possibilita, né? Você tem aumentar ali a chance de estar com a mão certa, colocar um pouco mais de Magnum, por exemplo. Esse exemplo mesmo que eu dei, 8 Magnums e 6 Conciliates, 8 Magnums é bastante, é mais do que o que você vai querer no meio do jogo. Só que, cara, aquela primeira Magnum que vem na sua mão, esse negócio vale ouro no deck, entendeu? Você não vai necessariamente usar todas, né? Exatamente. Só precisa que venha. Às vezes eu faço essa... normalmente eu colocaria, se fosse no meio do jogo, eu pensaria em 6 ou 7. Mas às vezes eu uso 8 porque eu preciso que a primeira venha logo, senão acabou o jogo para mim. Então, tem essa questão. E como que você faz, então, para colocar essas 8 Magnus, que é muita coisa, muita ação, sem acabar com a economia do deck de ação? Você vai pôr Conciliate, vai pôr Freak Drive, etc. e tal. Essa dinâmica também que eu vejo em deck de Rush, né? Que, assim, existem várias cartas que entram em combate dependendo das disciplinas do vampiro. Você jogou recentemente com um Dracon que tenha essa ideia de multi-rush. Joab também tem um deck, alguns decks, né? Acho que eu aprendi não, né? Muito difícil, mas assim, eu vejo muito o manuseio de usar um rush, aí desvira e usa outro tipo de rush. Eu acho isso assim muito interessante, cara, porque qual a quantidade de variedades de carta? Quantas ambush? Quantas bums rush? Quantas... Perfeito. Sabe, cara? Isso aí quando eu vejo rodando bem, eu fico, pô, bicho, como é isso? Como é que funciona, tá entendendo? O Belmar deve ter uma matemática para isso aí. Comigo funciona só com as vozes da minha cabeça mesmo. As vozes da minha cabeça Você consegue tem uma lógica nisso, Delmar? Tipo assim, tem uma lógica, sim, claro que tem. Então vamos lá. Eu não vou me alongar muito, mas, por exemplo, a ação que você quer fazer um deck multi-rush mesmo, realmente, se for possível montar com um de cada rush que tem, claro que se tiver aquele rush que é muito melhor que os outros, que funciona melhor no seu deck, você vai querer por umas 2, 3 cópias. Mas você tenta ao máximo por um só de cada, e aí simplesmente, conforme for, enquanto vier rush e freak drive, você vai rushando o oponente, né? É mais difícil, por exemplo, falar em cartas que não são freak drive mesmo, mas, por exemplo, Força de March, ou outras que você só pode usar uma vez, aquele Ace the Crow, eu acho etc, outra interessante, a Zephyr, né? Que é de velocidade. E essas têm a Instantâneos e a Força de Mestre tem um detalhe muito importante, né? Que você só usa se for sucesso. Isso. Você tem que contar até com isso também, né? Mais difícil de manusear que a Zephyr, se não for sucesso, se a ação for bloqueada, né? Aí você destaca. É interessante. Então, tem que levar isso tudo em conta. Sempre vai ser melhor você deixar o mais variado possível esse tipo de coisa, né? Então, você monta um deck de Enkidu que pode usar Zephyr, pode usar Força de March, pode usar Instantaneous Transformation, você vai querer pôr um pouco de cada, entendeu? Sim. E Freak Drive, inclusive, mas no fraco.
Então você vai querer pôr um pouquinho de cada para poder fazer 3, 4 ações no mesmo turno, né? Sim. E Além de que ele tem uma essa habilidade, é a né? lógica no multi-rank. Que ele destapa, né? O Enkidu. Mas. Eu tenho também, assim, é menos rígido, tá? Mas eu tenho alguns arquétipos que eu dei de exemplo aqui no artigo que eu acho que vale a pena comentar. Então, Sim, com certeza. o, então, por exemplo, um Wall High Cap, né? Vamos pensar um Toreador ou qualquer outro Wall High Cap, tem um monte, né? Como que é mais ou menos o balanceamento que eu faço? 15 Masters normais e 6 Vilenha, que eu dei um exemplo, tá? Então fica naquele range que eu falei de 15 Sim. Masters convertidos. Convertíveis. E as Masters, que Master você vai usar? Você vai usar Master focado em matar a presa. Esse deck de wall, cara, você não. É difícil matar a presa, né? Deck de wall faz um monte de coisa, controla o jogo, mas se não tiver um Smiling Jack, um Tension, um Anarch Revolt, você não vai matar sua presa. Então, foque as Masters em matar a presa, tá? Aí de 6 a 10 ações, mais ou menos. 7 Magnums e 6 Conciliates, eu dou um exemplo aqui, né? E contaria só uma ação convertida, esses Magnums. Os 25 combates, mais ou menos, agora sem contar os Conciliates, né? Os Conciliates já estão ali em cima. E de 20 a 30 reações. Tá? Isso você faz um deck de wall balanceado. Você faz um deck de wall que tem uma quantidade razoável de combate. Ele vai conseguir se equipar bem. E aí vai ter o combate fixo. E um número de reações bons que você vai conseguir interceptar e ter aquela vantagem de ação que é com Wake para ir parando, fazer um vampiro conseguir parar vários, por exemplo. Né? Um outro exemplo é um combate de rush low cap, né? Então estou pensando Sim. aqui em monoanimalismo, um monopotence, uma coisa assim, tá? Só uma curiosidade, quando eu comecei a jogar V10, aí eu fui curiar na internet, né? Aí eu encontrei lá Delmar Tony, um dos decks que ganhou, né? E tinha lá um deck que tinha acho que 20 e poucas 8 from bats, bicho. Aí eu fiquei, caraca, quem é esse cara? Mas isso assim, tipo, no início mesmo, né? Eu não sabia quem era ninguém, não conhecia nem o Lack. Aí eu fiquei, caramba, olha o tanto de carta que tem aqui. Pois é, esse foi um dos decks que eu montei que eu mais gostei na época. É um dos decks mais agressivos, se for pensar, do Jihad. Você tem um monte de vampirinho de capacidade 3 e 4. Uns até eu ponho o vampiro de capacidade 1 e 2 com animalismo no fraco, né? E aí todos eles vão fazer. Tem até acho que mais Deep Song que Age from Bats. Tem muita É basicamente isso que o deck faz. Ou ele blida 2, ou ele dá um rush no vampiro do oponente. Todos os vampiros com essa capacidade super pequena, você vai levantar um exército, vão fazer isso toda a rodada. Bleed 2, derruba o seu vampiro. Bleed 2, derruba o seu vampiro. E um combate muito simples, né? Um deck assim, que funciona, né? A gente estaria falando o quê? Aí aqui eu estou dando o exemplo do monoani, né? Monoanimalismo. Mas 16 Masters com 2 Paternum. Ficaria nas 13 Masters convertidas lá. Que eu falei que é um indicador para um deck de Rush. E focar essas Masters em Fame e Anarch Revolt. De novo, matar a presa. Totalmente. Focado em matar a presa nas Masters. Porque elas vão ajudar você a fazer aquilo que o deck de Rush nem sempre consegue fazer, que é ser mais agressivo. Aí 19, 20 ações, tudo Deep Song aqui no caso, no monoanimalismo. Eu coloquei aqui 46 combates, por exemplo, que é um deck bem focado em combater mesmo. 2 reações. O que acontece? A gente sempre pensa em pôr mais reação, em pôr 10, 15 reações, né? Mas um deck de Rush Low Cap, ele tem essa vantagem, ele pode se dar o luxo de não reagir muito. Por quê? Porque aí você vai ter mais ação para dar os rushes. E se você for eficiente no combate, você vai derrubar
o vampiro do seu predador, né? A reação aí, no caso, vai ser a ação antes do cara poder agir. Exatamente, a ação é a reação. Então, se me blindar aqui, a minha reação vai ser arrebentar todos os seus vampiros. E aí tem outros exemplos, um Rush Intercept High Cap, né? É bem comum, você monta um deck que é mais de Intercept, mas ele também dá uns rushes de vez em quando, e é meio a meio, né? Seria o quê? 13 Masters, mais 6 Villain, de novo naquele range lá, 40 combates é um deck bem combativo mesmo. Aí umas 10 a 12 ações de rush, um aliado e 19 reações. Esse é um deck que você vai estar jogando mais de mid para high cap. Você precisa reagir para ter aquela questão da vantagem de ação, né? De dar wake, passar o bleed, fazer alguma coisa assim. Sim, entendi. E por final, aqui eu dei um outro exemplo que é o Stealth Bleed Mid-Cap. Né? O Stealth Bleed Mid-Cap seria 14 Masters convertido, 14 Masters total, né? 16 ações, tudo 16 ações de bleed, né? Vamos falar aqui. 16 modificadores de bleed. Aí eu coloquei 24 modificadores de stealth, que é uma vez e meia o número de ações e modificadores de bleed, né? De ações de bleed efetivo que você vai fazer. Aí 7 combates, seria mais combate ends ou dodge, alguma coisa assim, para evitar que o vampiro seja completamente destruído. E 13 reações, que é basicamente deflection. Um bounce e wake, né? É até uma coisa agressiva. Eu quando vi esse artigo, me chamou mais atenção esse Bleed Stealth, porque assim, é o arquétipo mais jogado, né? Assim, não sei se mais jogado, mas é o que a galera vai para campeonato para ver se ganha, né? É o mais forte, assim, pode-se dizer mais rápido de ganhar. Mas muita gente negligencia. Pensei que é só colocar ação e um monte de modificador que vai acabar. Mas quando eu vi esse número de quantidade de cartas, eu disse, não, apesar de ser uma estratégia simples, você tem que saber como equilibrar também. Porque senão ele vai ser ineficaz. Eu já joguei com as sombras assim, que tinha horas que eu só fazia bleed. Botava o stealth 1, bleed 1. Aí, cara, exato, né? Aí o cara fica. Aí você fica até com vergonha, né, pô? Você quase pede desculpa. Justo. Não deu. Então, é importante, né? Você tá jogando de stealth bleed mesmo, você quer blindar 6. Não quer blindar 5, 6. Não vai. Né? Se for 1 de 4, você já fica meio triste, né? Então é isso. Você vai, vou querer fazer 16 ações de bleed, 16 ações de bleed, 16 modificadores de bleed, né? Que também é limitado. E aí uma quantidade de stealth que converse com esse número de ações que você quer fazer, né? E eu estou recomendando uma vez e meia esse número de ações. É uma boa dica aí para o pessoal que está tentando entender como balancear seu deck. Eu acho que esse texto do Delmar e o vídeo vai ajudar ainda mais o pessoal a entender como é que você pode balancear melhor. Cara, eu achei que é um acréscimo muito grande aí para a comunidade, esse tipo de material que o Delmar produziu, né? E que bom que ele aceitou o nosso convite aí de falar um pouco aqui no Blood Faca. Convido vocês todos a assistirem, a lerem também, né, o que foi escrito, inclusive o Elton traduziu para o inglês, né, porque é algo que realmente é ouro, é algo, entre aspas, assim, óbvio, né, mas que ninguém chegou para escrever de fato e mostrar assim, né, de uma forma tão clara e direcionada. Então, você conseguia até pensar o modo de como você montar o deck, seu deck e tudo mais, mas você passar assim, matematicamente expressando, fica muito mais fácil dos outros entenderem, né? Eu não consigo passar minhas fórmulas para os outros, porque só funciona na minha mente. Eu não consigo passar assim para matemática não, porque sempre foi meu fraco. Uma consideração final que eu faço, né? A gente falou aqui de quantidade de número de cartas e tal,
Mas uma coisa muito interessante também nesse balanceamento é você usar uma carta que serve para uma coisa e para outra, né? Então, por exemplo, você está fazendo um deck de votação, se você usar um Perfect Paragon, por mais que não seja um super stealth, ele pode contar como uma carta de stealth e como um modificador de voto. Ele serve para um ou para outro. Então, quanto mais você conseguir colocar desse tipo de carta que serve para uma coisa ou para outra, inclusive na contagem eu conto nas duas, porque você consegue aí otimizar, entendeu? Tem um deck que faz muito stealth e que consegue modificar muito voto e votar muito, etc e tal. É uma coisa importante também. Muito bom, bem observado. Isso aí. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês por assistirem o vídeo, né? Deixem o joinha aí, não é, Jago? Deixa aí o joinha para fortalecer o canal. O se puder, vai mandar pra gente aqui o texto. A gente pode botar na descrição também, para quem quiser acompanhar melhor o passo a passo, né? A gente posta aí para vocês compreenderem melhor o que tiver faltando, alguma coisa, né? Valeu, Delmar, muito obrigado por participar. Dá seu tempo aí pra gente. Isso, eu que agradeço, cara. É uma honra participar aqui desse canal tão legal. Valeu então, galera. Até o próximo vídeo e tchau. No surrender. Evil vampires of